Então, queridos, chegou até mim essa semana que passou uns questionamentos a respeito do termo viver de luz, que eu já não utilizo já tem um tempo, mas eu vou estar destrinchando um pouquinho algumas compreensões a respeito desse tema. Eu realmente não utilizo mais esse termo já tem alguns anos. Eu prefiro, quando se fala do processo, falar do processo espiritual dos 21 dias e não o processo de viver de luz. E também trabalho com a questão da compreensão da consciência prânica e não viver de luz em si, né? Bom, então alguns dos questionamentos que chegaram até mim, eu fiz umas anotações. Foi sobre a questão de jejuar, nutrição prânica, as relações entre essas duas questões. Então, como que eu interpreto a questão do jejuar, né? Jejuar é quando você se abstém de alguma substância, de alguma prática. Então, por exemplo, eu posso estar jejuando de substâncias sólidas, eu posso estar jejuando de sucos, e aí eu estaria fazendo um jejum à base de águas. Eu posso estar jejuando de palavras, de alguns comportamentos, de algumas atitudes. Então, jejuar é você se abster de alguma coisa. A nutrição prânica, eu compreendo que a nutrição prânica, todos nós somos nutridos pranicamente, porque todas as coisas que existem, elas são repletas de energia vital. Algumas coisas mais, outras coisas menos. Algumas atitudes elas têm mais energia vital do que outras. Algumas práticas têm mais energia vital do que outras. Alguma substância que as pessoas ingerem, algumas comidas, alguns alimentos têm mais energia vital do que outros, né? Mas o nosso corpo, ele é energia prânica. Então, a minha compreensão sobre nutrição prânica, ela parte do princípio em que tudo por si próprio nós já somos nutridos pranicamente falando. Então, eu não acredito que eu preciso fazer uma atitude XYZ para ser nutrida pranicamente. Eu preciso manter elevada o meu nível de prana, manter a qualidade do meu prana elevado. Isso eu acredito. A outra questão seria o que é um jejum de 21 dias, que muitas pessoas dizem que fez o processo, mas na verdade elas só fizeram um jejum de 21 dias. E o que seria esse processo dos 21 dias, que algumas pessoas ainda chamam de viver de luz. Como eu mencionei no início aqui, eu não chamo mais dessa forma. Eu prefiro simplesmente chamar processo espiritual dos 21 dias. Então, você fazer um jejum de 21 dias dentro do que seria o viver de luz, seria você fazer um jejum de seco, né, o chamado jejum completo por 7 dias, mais 7 dias de sucos diluídos a 25% e mais 7 dias de suco diluídos a 40%. Só que isso é uma prática de abstinência, né? Então você está fazendo um jejum apenas. O fato de você simplesmente estar retirando substâncias do seu corpo nesse período não significa que você está fazendo o processo espiritual dos 21 dias. Significa que você está jejuando. É uma questão que eu sempre falo. O jejum está contido no processo espiritual, mas não necessariamente o processo espiritual está contido no jejum. O processo espiritual ele vai muito além de você jejuar dessa forma que eu mencionei por 21 dias, né? O processo espiritual dos 21 dias ele tem essa prática desse jejum nesse método, mas além disso, você tem que seguir diversos procedimentos espirituais que foram enviados pela espiritualidade, tá? São diretrizes, são procedimentos espirituais que são enviados pela espiritualidade. Além disso, você deve estar em retiro para que você não tenha estímulos externos, porque o processo ele é espiritual. Então você tem que estar imerso dentro de você. A sua única dedicação, a sua única observação é o seu próprio ser.
Então, sem estímulos, você procura se conectar o máximo possível com a sua divindade interior. Quebrando, desconstruindo conceitos, conjuntos de crenças, crenças antigas, crenças limitantes, e assim você acessando de fato o máximo possível dentro do seu conjunto, dentro da sua compreensão, da sua consciência, porque cada pessoa está num nível diferente de consciência, o máximo possível do seu poder ilimitado, né? Essa consciência desse poder ilimitado que você acaba alcançando uma consciência prânica, ou seja, que você é um ser espiritual vivenciando uma experiência material. E a partir do momento em que você incorpora, quebra o seu conjunto de crenças e incorpora essa informação dentro do seu ser, você começa a acessar a consciência prânica, né? O fato de você entrar no estado de permanência nessa consciência prânica vai depender de você, vai depender do quão desapegado você vai estar das suas questões materiais, do seu karma, quão limitado você vai se colocar como fonte de energia e dentro da sua questão espiritual. E aí a gente entra no outro aspecto aqui que eu quero mencionar, que é consciência prânica e permanência prânica, né? Eu vou utilizar dessa forma o que seria uma permanência prânica. Então, a consciência prânica é você compreender, é você estar num estado de consciência no qual você é energia, no qual você tem energia vital e no qual você chegou num nível de compreensão de que você é ilimitado, né? E no caso aí, você consegue fazer uma sutilização de ingestão, né, no caso sucos, água, enfim, por determinados tempos, determinados períodos, em que você, digamos, fica liberto, né? Porque dentro da prática do processo espiritual dos 21 dias, dentro da consciência prânica, você consegue chegar o mais possível, dependendo do seu nível de consciência, da liberdade espiritual, né? Quanto maior a libertação espiritual que você tem, mais abundante você é, mais um ser ilimitado você é, né? Por isso que é um processo espiritual, é um mergulho interno, é uma quebra de paradigmas. Então você sai de uma mente condicionada para uma mente limitada, né? Você toma mais consciência dos seus sentimentos, das suas emoções e não se torna manipulado por elas, e uma série de outros fatores que você vai descobrir dentro do seu próprio ser quando você se permitir vivenciar essa mudança de paradigmas e essa libertação espiritual. Então, a consciência prânica, ela é você ter essa consciência, né, de que nós somos prana, nós somos energia e que nós não dependemos dessas substâncias, pode-se dizer assim. Só que o que acontece? Entra nisso que eu estou chamando de permanência prânica. Para você se manter permanentemente num estado prânico, você tem que estar num nível espiritual de libertação muito grande. E isso é uma jornada, é uma caminhada espiritual, né? Então, a maior parte das pessoas não estão preparadas para isso ainda. O que seria essa permanência prânica? Seria você não mais sentir vontade de comer, não mais sentir vontade de beber, não mais realmente as suas camadas nessa existência material, né? No caso, essa vida aqui, e o seu conjunto de corpos não mais pedir por substâncias físicas, no caso, comida e bebida, né? Mas você tem a compreensão, a consciência de que você não depende dessas coisas. Mas uma coisa é você ter a compreensão, outra coisa é você estar plenamente manifestando essa compreensão de forma permanente, que aí seria essa permanência prânica que eu estou chamando aqui, né? Então, a consciência prânica todos nós podemos ter. A consciência prânica é um estágio gradativo para se alcançar a permanência prânica, mas é uma caminhada, é uma jornada espiritual. Em qualquer retiro meu que eu faço, qualquer orientação de jejum que eu faço, eu oriento a mudança de paradigmas para se alcançar a consciência prânica, porque isso é uma informação cabível a todas as pessoas. Agora, está
numa permanência prânica, na qual você realmente não vai mais sentir vontade, não vai estar mais... eu não digo aprisionado, mas sentindo aqueles desejos ainda da matéria. Se você alcançar isso, para você alcançar isso é uma jornada ainda. Porque nós somos seres espirituais, mas nós estamos vivenciando uma experiência material. E dentro dessa experiência material que a gente vivencia, nós estamos suscetíveis a esses desejos. E a questão é qual que é o problema disso, né? Desde que você faça isso de uma forma consciente e equilibrada. Só que a compreensão dessa consciência e desse equilíbrio também é uma jornada espiritual. Então é isso, basicamente, que eu queria só destrinchar um pouquinho dentro desse tema, que é muito falado, que algumas pessoas ainda têm dúvidas, tá? Então é isso. O que é jejum, o que é processo espiritual dos 21 dias, o que é jejum de 21 dias, nutrição prânica, consciência prânica, e o que eu estou chamando aqui de permanência prânica, que algumas pessoas falam de estado prânico, que sim, algumas pessoas no planeta eles alcançaram isso, principalmente os yogis, mas em termos de condições normais, a maior parte das pessoas que estão vibrando ativamente na consciência prânica, elas não estão numa permanência prânica, né? Então é isso. Espero que tenha auxiliado vocês aí, para quem estuda, para quem pesquisa nesse assunto e para quem está querendo se desbravar nesse novo meio, nessa nova jornada, nesse caminho espiritual que é do autoconhecimento e que ele é ilimitado e é permanente.